ensino está escrito. E desta feita, lá na Vila São Raimundo, onde eu estou dirigindo lá, a gente está em uma série de sermões com o tema Vencendo as Aflições da Vida. A gente já falou sobre morte, sobre luto, sobre esposos ou esposas que têm o cônjuge não crente. A gente já falou sobre a fome, sobre o desemprego. E uma das coisas que a gente pregou lá no culto de doutrina foi sobre filhos rebeldes. E é o que a gente vai falar hoje. Amém? Rebeldia dos filhos cristãos. Abram em 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 10 ao 14. É um tema bastante difícil, mas que precisa ser mencionado para os cristãos, porque a sabedoria de Deus nos instruirá para viver essas circunstâncias da vida, amém? 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 ao 14. Quem achou, diga amém. Eu vou ler. Acompanhem juntamente comigo. Diz assim: Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, julgarei a casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Amém? Então, meus irmãos, a mensagem hoje é sobre filhos rebeldes cristãos, ou filhos de cristãos que estão rebeldes. E um dos assuntos mais polêmicos e mais difíceis de falar é sobre criação de filho. Pense num assunto difícil e muitas vezes ele se torna difícil porque nós queremos muitas vezes criar os nossos filhos como os nossos pais nos criaram, porque na nossa percepção, os nossos pais acertaram na nossa criação. Mas outros têm outra percepção diferente dos seus pais. Para eles, os seus pais erraram na criação. E eles pensam assim: vou criar eles de forma diferente que os meus pais me criaram. Outra coisa muito difícil na criação de filhos é porque cada um vem de uma casa diferente, veio de uma família diferente, que tem costumes diferentes, hábitos diferentes, rotinas diferentes, é muita coisa diferente. E quando se casam e têm filhos, cada um tem uma noção ou uma percepção de como criar os seus filhos. E algumas vezes isso se torna um conflito no lar. Isso se torna um conflito no lar. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus, através da sua palavra, tem sabedoria para nos instruir nesta noite. Amém?
É verdade que muitas vezes, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente só lembra do céu, que Jesus vai voltar, que Jesus salva, mas tudo que está escrito é para a nossa instrução, e hoje é dia de nós sermos edificados pela palavra de Deus. Meus irmãos, criar filhos não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas Deus nos ordenou a instrução deles. Mas apesar de Deus ter ordenado a cada um de nós, pais, a instrução dos filhos, Deus também deu aos filhos, ou a cada um dos homens, a escolha. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Deus deu a cada um a escolha. Apesar do pai ou da mãe instruir os seus filhos, isso não quer dizer que quando seus filhos crescerem, eles vão seguir os ensinos de seus pais. E eu vou lhe explicar durante a mensagem. Há muitos pais que se culpam, de alguma forma, pela situação dos seus filhos atualmente. Há muitos pais que se culpam por causa que os seus filhos não estão na igreja, porque se desviaram dos caminhos do Senhor. Há muitos pais que se culpam porque os seus filhos são rebeldes. Mas eu quero lembrar a vocês de algo que eu vivi. Eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de ir algumas vezes no centro, não lembro muito bem, mas é de menores. É o que chamam de Centro de Recuperação de Menores, infratores. E sabe, o SEM, exatamente, chamam SEM. E sabe o que eu encontrei lá? Lá tinha o Abraão. Você encontra Isaac lá. Paulo. E essa não é uma realidade de Teresina apenas. Essa é uma realidade do Brasil. Lá eu vi menores que frequentavam a escola bíblica dominical, mas cometeram crimes. Veja a seriedade. Lá eu vi menores, filhos de crente. Não sei se eram convertidos, mas estavam na igreja. Encontrei um que tinha matado uma pessoa. Ele era muito pequeno, menor mesmo assim, 14 anos, 13 anos. E a primeira coisa que ele me falou é: eu sou desviado da igreja quadrangular. Isso assusta a gente. Que a gente pensa: meu Deus, esse menino estava na igreja, ouvindo a Bíblia, as pregações, talvez cantava num coral desses. E a gente fica refletindo nessa realidade, mas essa realidade está próximo da gente. E a gente precisa dessa instrução da palavra, para quando formos pegos de surpresas no meio dessas circunstâncias difíceis, nós saibamos o que fazer, para onde ir. Sabe, meus irmãos, uma das causas da rebeldia é a ausência emocional ou física dos pais. No tempo que nós vivemos, olha que eu sou de um tempo, eu morei aqui no Disseu, a irmã de Gé é minha testemunha. Eu era vizinho dela, pertinho lá, né? Eu sou de um tempo que o povo botava as cadeiras na calçada.
para conversar. Acho que nem existe celular, né? Não existe esse negócio de celular, não. A família se reunia na calçada para conversar. Eu só via a rua deserta quando começava a tal da novela. Aí fugia todo mundo da rua. A rua ficava vazia. Mas a família se reunia para conversar. Quando eu era criança, eu tinha um terraço assim na casa e tinha umas cadeiras daquelas de espaguete. E o mais interessante de tudo, que eu, minha irmã, minha mãe e algumas vezes meu pai sentavam na cadeira só para conversar. Mas a verdade é que a realidade que nós vivemos é que a criança fica no canto da casa com o celular bem concentrado. E os pais em outro cômodo fazendo qualquer outra coisa. E o dia passa e esse é o dia. Falta convívio, mesmo estando dentro de casa, da mesma casa. Falta afeto, porque muitas vezes o pai deixa a criança no celularzinho lá no canto. Mas a única palavra que ele se dirige para o filho é repreensão. Não tem nenhum abraço. Menino, não faz isso. Menino, não faz aquilo outro. A criança vai crescer pensando que o pai só repreende. O pai deve repreender. O pai tem que corrigir. Mas é necessário afeto. É necessário um abraço. É necessário um beijo. São seus filhos. A ausência emocional ou física dos pais é uma realidade, meus irmãos. E tem causado também filhos revoltados. Eu vou passar de forma bem rápida, sem comentar, mas eu tenho certeza que vocês podem captar essa mensagem. Não só a ausência emocional ou física dos pais, mas muitas vezes pais que adoecem, não têm condição de sustentar os seus filhos, vivem em casa doentes e os filhos na rua. São circunstâncias que acontecem, podem não ser a sua realidade, mas é de outra pessoa. Exagero nas expectativas em torno deles, cobranças excessivas, apresentação irreal do evangelho e da fé cristã nos lares. E esse eu vou parar para comentar. Porque, meus irmãos, muitas vezes, você tem filhos, né? Os seus filhos são testemunhas da vida que você leva. Você pode ser uma coisa na igreja, um testemunho de cristão na igreja e um testemunho de filho de Belial na sua casa. Quem é que está assistindo tudo isso? É os seus filhos. Não pense que ele é pequeno, é muito pequeno, que não vai ficar gravado na memória não, que vai. Eu tenho muitas memórias de bebezinho, minha esposa não acredita, mas eu tenho. E se não ficar na memória consciente, fica no inconsciente. Fica marcado. Há muitas pessoas que são traumatizadas, mas não sabem do que é. Por quê? É porque está lá no inconsciente. Mas, meus irmãos, os pais têm que dar bom testemunho para os seus filhos. Testemunho verdadeiro do Evangelho. Porque o Evangelho transformou um homem velho, pecador, que vivia na prática do pecado, escravo do poder do pecado, mas foi transformado pelo poder do Evangelho. E os seus filhos têm que ver o Evangelho em você. E quando eles crescerem, eles vão lembrar: a minha mãe era uma mulher santa de Deus. O meu pai, esse homem
tinha o evangelho de Jesus na sua vida. A outra coisa que pode causar filhos rebeldes, isso é muito importante. Já dei uma pitadinha, mas são as influências. Meus irmãos, vou lhe dizer uma coisa. Se você assistir um videozinho do celular, aquele videozinho está lhe influenciando. Se você ouvir uma música, aquela música está lhe influenciando. Se você ler um livro, aquele livro, de alguma forma, está te influenciando. Se você for para a igreja, de alguma forma, você está sendo influenciado. Se você andar na rua e falar com alguém, e conversar, de alguma forma, você está sendo influenciado. A pergunta que fica é: quem está influenciando os teus filhos? Quem está influenciando os teus netos? Quem é que os teus filhos e os teus netos têm como referência de vida? É você? Ou aquele garotinho com a cabeça pintada que sai no YouTube? Que fala palavrão? Que xinga? Que ensina coisas erradas? Que influencia para o mal? Quem está influenciando os teus filhos? Será que é o evangelho? Ou é alguém que você nem conhece? Há muitos que se revoltaram, porque tinham a ausência dos pais, porque passavam o dia todo em frente de uma tela, jogando videogame, matando gente no videogame de forma virtual. E de alguma forma, a criança não é preparada para algumas coisas, psicologicamente. E elas quiseram tornar aquilo que elas faziam de forma virtual, real. Usaram armas, entraram em escolas, fizeram planos e algumas vezes executaram. São crianças revoltadas. São crianças, filhos que foram influenciados para o mal. Filhos que foram influenciados para tudo aquilo que não tem nada a ver com o evangelho e com a santidade de Deus. Mas nós, como cristãos hoje, precisamos saber primeiro que os nossos filhos não são perfeitos. Os nossos filhos não são santos, só porque é pequeno. Os nossos filhos são pecadores. A primeira verdade que devemos entender dos filhos é que são pecadores. É que já nascem pecadores. Esses dias eu estava no carro, mais a minha filha, minha esposa, e de alguma forma, tudo que se falava no carro ela repetia. E eu notei uma coisa, ela agora está querendo bater na gente. Ela deve ter visto alguém bater, algum meninozinho bater em alguém, alguma coisa assim, não sei. Mas sabe que nós, seres humanos, já nascemos. Não é que nós, depois de pecar, é que somos pecadores, não. Nós já nascemos com a inclinação para o mal.
Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, carnal, que Paulo chama de carnal. Então, tudo que se é inclinado para o pecado, inclinado para o mal, é muito fácil de fazer, porque já está programado. A natureza carnal de Adão, caída, já está em nós. E a nossa inclinação natural nunca é para buscar a Deus. A nossa inclinação nunca é para fazer o certo, o perfeito, o santo. Pelo contrário. A nossa inclinação sempre é para o erro e para o pecado. E as crianças também. Não é diferente. Se nós formos ler a Bíblia em Gênesis, põe a referência aí, meu filho. Em Gênesis, capítulo 8, no versículo 21, a palavra de Deus vai dizer que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis capítulo 8, versículo 21. A inclinação do coração do homem é má desde a sua meninice. No Salmo 51, no verso 5, Davi, arrependido por causa dos seus pecados, quebrantado diante de Deus, declara: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Se todos nós somos pecadores, se todos pecaram, os nossos filhos também. E a realidade, meus irmãos, é que filho de crente não é, isso é bem famoso, né, por aí. Filho de crente não é crentinho. Se você cria os seus filhos na EBD, traz à igreja, mas ele não é crente ainda. Precisa aceitar Jesus. Precisa reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus para salvá-lo. Precisa ter um encontro real com Jesus Cristo. Mesmo criança, mesmo criança. Se é consciente para errar, já está consciente também para reconhecer que Jesus é Salvador. Que Jesus é aquele que perdoa pecados. Que Jesus é aquele que faz da gente um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Você tem que deixar bem claro para os seus filhos esta realidade, essa verdade. Porque na verdade, meus irmãos, e a hora corre demais, deixa eu correr também. A verdade, meus irmãos, é que muitos de nós cristãos estamos delegando à igreja a criação cristã dos nossos filhos. Mas é o maior erro que tem. Porque a responsabilidade de criar os filhos nos caminhos do Senhor é dos pais. Se os pais não são crentes, se os pais não conhecem Jesus, aí sim, a igreja tem um papel muito forte nisso. Mas se os pais são crentes, em casa não abre a Bíblia para ler com os filhos, não fala nem de Jesus, não canta nem um hino, nem o 3 palavrinhas só, nem o 3 palavrinhas só estão cantando mais para as crianças, estão preferindo o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Mas lembrem os seus filhos que há um Deus nos céus. Isso serve para os jovens que não têm filho também, que um dia vão ter.
Lembre para os seus filhos que há um Deus nos céus, que criou os céus e a terra, que fez cada um deles, que eles são pecadores, que eles erram, que precisa de salvação, de que precisa de Jesus, que precisa ser purificado no sangue de Jesus Cristo, que há um caminho, uma verdade, uma direção para o cristão, é o céu, é Jesus. Lembre para as crianças, porque enquanto você está calado, enquanto você não fala, aquele jovenzinho lá do YouTube vai falar. Qual é o caminho que os teus filhos vão andar? Ele não está perdendo tempo. Ele está aproveitando os teus filhos. Ele está aproveitando o dia todo dos teus filhos. É por isso que Deus tem essa palavra para nós nesta noite. Fique atento. Injete nele evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando você fala do evangelho para os seus filhos, eles creem no evangelho e são salvos em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, como eu já tinha falado, aos pais está o ensinar, o instruir, o orientar, o declarar, o proclamar o evangelho. Como está escrito em Provérbios 22, verso 6, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Essa é uma verdade e essa é sabedoria de Deus. É sabedoria de Deus para os pais. Eu sei que muitos têm esse texto como uma promessa de Deus. Mas isso não é promessa. Isso não é profecia, é sabedoria. Está em Provérbios. E sabedoria significa dizer que o sábio, observando a realidade, percebeu em sua sabedoria que aqueles que eram instruídos pelos seus pais, eram ensinados pelos seus pais, a maioria deles continuavam no caminho, não se desviavam do caminho. Mas uma verdade que nós precisamos aprender hoje é que, apesar da responsabilidade de educação, de consolo e de correção que os pais têm, os seus filhos, quando crescerem, farão uma escolha. Só existe um imutável, é Deus. Deus não muda. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda. O homem muda. O homem pode passar um tempo da sua vida obediente aos pais e em outro tempo começar a ser rebelde e desobedecer. E essa é uma realidade que nós temos que conviver e ela está presente em nosso meio. Ou a criança pode ser rebelde, mas chega um ponto da vida que ela pode se consertar. Porque rebeldia contra os pais, contra o Estado, é rebeldia contra Deus, em primeiro lugar. E o nosso Deus é poderoso para transformar corações. O nosso Deus é poderoso para transformar mentes. O nosso Deus é poderoso para renovar e mudar condutas. Estou bem atrasado. A palavra de Deus, em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20, vai dizer: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pelas iniquidades do pai,
nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. É uma verdade, meus irmãos. Você pode ser temente a Deus, ser fiel a Deus, mas você não vai conseguir levar os teus filhos para o céu com as tuas forças e só porque você é crente. Eles precisam crer em Jesus. Eles precisam se converterem. Eles precisam de uma caminhada com Deus, ter um relacionamento com Deus, porque filhos não vão subir ao céu, como sempre as pessoas falam, né? Pela saia, agarrado na saia da mãe. Não vai, nem nas calças do pai. Não vai ficar, se quiser tentar. Mas precisa se converter. E precisa ter um relacionamento com Jesus também. E diante, meus irmãos, dessas verdades, eu trago apenas um rápido exemplo bíblico, por causa do tempo também. O tempo corre, hein? É o exemplo de Eli. A Bíblia fala, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, sobre Eli e a casa de Eli. E o primeiro texto bíblico que vai descrever os filhos de Eli, Ofni e Finéias, é 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, que vai chamar Ofni e Finéias de sacerdotes do Senhor. O segundo texto que fala dos filhos de Eli é 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12, que apesar do primeiro texto falar que eles são sacerdotes do Senhor, agora nesse texto ele vai falar, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Eles eram sacerdotes do Senhor, mas eram filhos de Belial. O que quer dizer essa palavra Belial? Pessoas sem valor. Na linguagem popular de hoje, esse aí não presta para nada. Filhos de Belial e não conheciam o Senhor. 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que, apesar de eles serem sacerdotes do Senhor, eles desprezavam a oferta do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 24, a palavra de Deus vai dizer que Eli, o pai, testemunhava os seus filhos, o que os seus filhos faziam o povo transgredir. Veja como eles eram rebeldes. Era filho do sumo sacerdote, Eli. Se eram sacerdotes, conheciam a lei de Deus. Conheciam a lei do Senhor. Se eram sacerdotes, sabiam que estavam pecando contra o Senhor. Mas a verdade é que eles não tinham temor do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 22, a palavra de Deus vai dizer que Eli ouvia falar dos pecados dos seus filhos. O pai sabia. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, a palavra de Deus vai dizer que Eli honra mais os seus filhos rebeldes do que a Deus. Muito forte. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 34,
a palavra de Deus vai dizer que a ira de Deus sobre os filhos de Eli se acende. Deus resolve matar os seus filhos. Em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 13, a palavra de Deus vai dizer que a casa de Eli será julgada e condenada para sempre, porque não repreendeu os seus filhos. E essa é uma realidade também de hoje. E aqui paro para refletir um pouco com vocês sobre repreensão. Eu falei também de cobrança excessiva. Mas há outro peso na balança que precisa estar presente também, é a correção. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não conseguem ouvir um não, e já começa de criança. E os pais parecem mais criados do que aquele que vai criar. Tem muitas crianças, meus irmãos, que mandam em casa. E os pais olham e... não tem o que fazer. Enquanto é criança, meu filho, cuida. Porque quando crescerem, em vez deles apanharem, é você que vai apanhar. E é uma verdade. E eu não posso deixar de falar. Se você não corrigir os seus filhos, quem vai apanhar em casa não são eles, são vocês. Você precisa trazer instrução para os seus filhos. Não é só bater, é ensiná-los, é fazer entendê-los que há um Deus nos céus, que dá leis. Há um Deus nos céus, poderoso, que constituiu os pais como autoridade dentro do lar. Deus deu a você, pai, a você, mãe, a autoridade. E você tem que usar da autoridade que Deus te deu para corrigir os seus filhos. Para trazer instrução aos seus filhos. Porque essas crianças estão crescendo. É um linguajar, pesquisem aí. Muito mufinas. Vou trazer uma linguagem mais para todo mundo. As crianças estão muito sensíveis. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode reclamar. E o pai é o primeiro que foge. Porque tem medo do menino. Porque tem medo da menina. Mas Deus lhe deu autoridade. Deus lhe deu autoridade para correção e o ensino. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Se nós que temos a palavra, instrução de Deus e sabedoria de Deus, muitas vezes a criança é ensinada, mas quando cresce se desvia. Erram. Imagine, meus irmãos, quem não tem essa palavra com apreço. Está perdido. Está perdido. Está perdido. É necessário haver amor, afeto. Mas é necessário, meus irmãos, correção. Amém? Para finalizar, vou bem correr. Tenho da palavra alguns conselhos, vamos dizer assim, ou sugestões de sabedoria para a tua vida. O primeiro é sobre disciplina, que eu acabo de falar. A disciplina tem que ser, ou tem que ter Deus como referência.
Porque Deus, Ele disciplina com amor e com paciência. Quem ama, disciplina. E o nosso Deus, Ele disciplina com amor e com paciência. O segundo conselho está em Efésios, no capítulo 6, no versículo 4. E o apóstolo Paulo escreve àquela igreja dizendo para os pais não provocar a ira dos seus filhos. E aqui o provocar não tem nada a ver com correção, viu? Tem pais que provocam os filhos e a ira dos filhos por qualquer coisa banal. E é sobre isso que o apóstolo está falando. Não é sobre deixar de corrigir. Amém? O terceiro conselho é aquilo que nós já sabemos, que a oração de um justo tem muitos efeitos. Coloque os seus filhos no altar do Senhor. Nem tudo é espiritual, mas se você colocar os seus filhos no altar do Senhor, o Senhor vai te dar sabedoria, força, consolo, instrução do que fazer nessas circunstâncias. Quarta coisa que você precisa saber, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui meditando sobre isso, é que apesar de você ter a responsabilidade de instrução, de conforto, de acolhimento, de amor, de correção, apesar disso, os seus filhos, quando crescer, vão tomar suas decisões. Amém? E por último, peça a ajuda de outras pessoas fiéis ao Senhor. Há irmãos e irmãs que já passaram por isso, que tiveram filhos rebeldes em casa, e eles têm experiência de Deus para falar para você. Converse com eles, fale com eles, porque Deus usa o nosso irmão para trazer instrução para a gente. Sabe, eu quando leio a Bíblia, especificamente o Novo Testamento, eu encontro muitas ações que necessitam um do outro. A Bíblia fala, servi uns aos outros, amai uns aos outros, exortai uns aos outros, consolai uns aos outros. Isso quer dizer que você precisa do seu irmão, que você passando por circunstâncias como essa, o seu irmão também tem experiências com Deus, instrução de Deus, sabedoria de Deus para compartilhar com você. E eu quero finalizar, meus irmãos, orando com vocês. E nessa oração eu quero que você apresente o seu filho, a sua filha. Quero que você apresente os seus netos na presença de Deus. Quero até pedir perdão pelo horário aí, mas é porque, né, foi meio acochado. Vamos orar? Apresenta o teu filho. Vocês, jovens, são filhos. Vocês têm duas orações. Ore por vocês, para ser filhos melhores. Mas ore também pelos futuros filhos. Os jovens casais que não têm filho, ore ainda, né? Ore a Deus pelos futuros filhos.
Eu tenho uma filha, mas Deus é minha testemunha, que eu oro pelos outros que eu nem conheço, sei nem quem é. Eu oro. Ore você também. Vamos orar. Deus eterno, nós fomos instruídos pela Tua palavra nesta noite a respeito dos nossos filhos, Senhor Deus. Queremos colocar diante do Teu altar, Deus, os nossos filhos. Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, ilumina a nossa mente, porque queremos seguir, Senhor Deus eterno, a Tua palavra. Queremos, Senhor Deus eterno, ser instruídos pela Tua palavra, consolados pela Tua palavra, dirigidos pela Tua palavra. A Tua palavra em Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, Deus eterno, guia, Deus, essa mãe que veio nesta noite, Pai, e que está vivendo esta realidade. Guia, Senhor Deus eterno, essa avó, que muitas vezes cria, Senhor Deus eterno, os seus netos, e que também está vivendo esta realidade. Deus, guia, Senhor Deus eterno, cada um dos pais a instruírem os seus filhos, a criarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, a se conduzir, Senhor Deus, em seus lares, a darem bons testemunhos, a apresentar, Senhor Deus eterno, o Evangelho, a apresentar, Senhor Deus eterno, a Tua palavra aos seus filhos, para que eles creiam, para que eles sejam salvos, para que eles sejam influenciados pelas coisas do Teu reino. Ó Deus eterno, no nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela instrução da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, continua a nos conduzir, nos orientar, é o que te pedimos e com fé te agradecemos. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos já concluir, irmãos. Eu gostaria de saber se há alguém entre nós que ainda não é crente, que ainda não fez a sua decisão por